Bom, gente, boa noite, 7 horas. Vamos começar, então, a nossa assembleia. Uma assembleia bem diferente, embora ano passado a gente também já tenha feito de forma virtual. Já estamos há mais de um ano nessa situação. A gente começa a assembleia esperando que todo mundo, aí as famílias, todos aqui estejam bem, que continue se protegendo e que a gente passe o mais rápido possível por essa tragédia que o mundo vive, mas o nosso país em especial tem sofrido bastante nos últimos tempos. A gente vai... Essa é uma reunião um pouco mais formal, a gente tem que seguir algumas formalidades, né? Até por conta de registro em cartório. Então, peço a compreensão de vocês para a gente seguir algumas regrinhas aqui, para a gente poder anotar tudo e deixar tudo registrado como deve ser. Uma principal é o seguinte: quando a pessoa for se manifestar, no momento que for chamada a se manifestar, que ela esteja com a câmera ligada. Não há nenhum problema acompanhar a assembleia e os outros falando com a câmera desligada, porém, na hora que ela for se manifestar, é importantíssimo que ela esteja com a câmera ligada, tá bom? Então, isso é importante. Eu vou chamar para secretariar essa assembleia o Walter Russo Júnior, que ele cuida da questão de compliance na CBSK, e ele que vai secretariar essa assembleia, vai conduzir aí, assim como a advogada da assembleia, a senhora doutora Vanessa Palhinha, também está aí. Por favor, Walter. Boa noite, Duda. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Coloquei à disposição para estar ajudando. Como primeira atividade, vou fazer a leitura do edital para constar em ata. Então, do edital que todos receberam. Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, São Paulo, 15 de março de 2021. No exercício das minhas atribuições como presidente da Confederação Brasileira de Skate, CBSK, e cumprindo as exigências estatutárias conforme artigo 17, parágrafos 1º e 2º do Estatuto, do Estatuto da Confederação Brasileira de Skate, eu, Eduardo Musa Costa Bravo, convoco os membros do Conselho Fiscal, membros da Comissão de Atletas, as associações e federações de skate filiadas em todo o território nacional para a realização da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por videoconferência para deliberar sobre a seguinte pauta: prestação e aprovação de contas referentes ao ano de 2020. Referida Assembleia será realizada no dia 15 de abril de 2021, uma quinta-feira, virtualmente, com primeira chamada realizada às 18h30 e, caso seja necessário, a segunda chamada às 19 horas, com qualquer quórum. Em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19, e das medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelas autoridades sanitárias, a Assembleia será realizada extraordinariamente por videoconferência, conforme artigo 17, parágrafo 7º do Estatuto da Confederação Brasileira de Skate, mais o parecer da diretoria jurídica e autorização legal prevista, conforme Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Lei número 14.010, de 2020, e a Lei número 10.406, de 2002. Será obrigatória a transmissão da imagem do representante da entidade associada ou da federação por câmera de vídeo aberta durante sua permanência na sala virtual de realização da Assembleia. Todos os atos serão reduzidos a termo na ata redigida pelo responsável por secretariar a Assembleia e remetido ao cartório competente para o registro, o mais breve possível, observando a legalidade e transparência de todos os atos e decisões tomados na Assembleia. Contamos com a presença de todos, atenciosamente, Eduardo Musa Costa Bravo, presidente da CBSK. Eu só queria fazer um complemento, uma observação, que no tópico da pauta, prestação e aprovação de contas referentes ao ano 2020, não somente as contas financeiras, uma prestação de contas em linhas gerais do que foi realizado pela Confederação no ano de 2020. Obrigado. Eu retorno a palavra ao presidente da Assembleia, Eduardo Musa. Obrigado, Walter. É importante a gente também explicar, como a gente fez ano passado, a presença do André Tavares, que ele é do 2º Tabelião de Notas aqui de Santos, para fazer a ata notarial da reunião. Isso é importante na hora do registro.
E para a gente não confundir, ele faz a ata notarial, comprovando que existiu a Assembleia, porém, a ata da Assembleia continua sendo feita pelo secretário da Assembleia e será submetida a todas para aprovação e assinatura. Tá bom? Uma coisa importante, por conta, né, a tradição da Assembleia é todo mundo assinar naquele momento, mas como a nossa Assembleia é virtual, a gente vai ter que pedir para todos vocês para mandar via e-mail comunicacal@cbsk.com.br um comprovante de que estava na reunião. A gente tá colocando aqui no chat agora um texto padrão, obviamente que cada um faz do seu jeito. É um texto padrão para facilitar vocês, um copia e cola aí, para que vocês nos mandem durante a Assembleia, o quanto antes melhor, porque isso também é uma formalidade que o cartório exige, a gente precisa apresentar, na hora de apresentar a ata da Assembleia, é fundamental a apresentação desse e-mail comprovando a presença. A gente vai falar isso mais vezes, mas quem puder, por favor, já agilizar, nos ajuda isso nesse controle para não deixar lá para o finalzinho. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu queria fazer aqui uma chamada, só para a gente confirmar quem está aqui e quem está faltando, para a gente registrar. Eu vou fazer essa chamada aqui de forma aleatória, que está aparecendo no meu vídeo aqui, e aí a gente, por favor, peço aí para o Walter, para as pessoas que estão nos ajudando aí, anotar quem já está e quem já não está. Embora o Ed já tenha feito esse controle aí antes. Mas só para a gente confirmar e formalizar. Valeiton Dias Souza, da Federação de Skate do Distrito Federal. Presente, presente. Obrigado, Leitão. Claudinei Bio, da Associação de Skate da Zona Sul. Tem que aparecer para dar, que é uma ata tem que constar presença. Bio, tá por aí, Bio? Bio saiu? Não, Bio tá aí. Bom. Tudo depois, qualquer coisa, você refaz quem não pode ter saído, alguma coisa. Está aqui na minha relação, mas depois eu chamo ele de novo, então. Bom, Roberto Massaneiro, Federação Paulista de Skate. Fala, galera, pessoal, boa noite a todos aí, presente aí. Todo mundo me ouve bem? Escutamos. Valeu. Escutamos, sim. Tiago Costa, da Federação do Piauí. Tá aí, Tiago? Sim, estou aqui, presente, viu? Boa noite, valeu, Acompanhando. Tiago. Boa. Renata Paschini, da Associação Feminina de Skate. Renata? Renata? Bom, depois eu volto na Renata, então. Senhor Maurício Massotti, representante por procuração da Federação Estadual de Skate de Minas Gerais. Presente, Duda. Boa, Maurício. Edson Pinheiro da Silva Júnior. Senhor Baratinha, está por aí? Federação Estadual do Ceará. Boa. Tamo junto, presente. Bruno Rupfer, representando a Federação de Skate do Paraná. Presente aqui, boa noite a todos. Jefferson Souza Albuquerque, Grande Fininho, Federação de Skateboard do Estado da Bahia. Presente, boa noite a todos por aqui. Senhor Carlos Alberto de Carvalho, famoso Grilo, Federação de Skateboard do Rio de Janeiro. Boa noite, presente aí a todos aí, tudo certo. Boa, Grilo. Valeu. Regis Lanig, Federação Gaúcha de Skate. Regis. Boa noite, Duda. Boa noite, demais amigos aí. Me faço presente na Assembleia. Boa, Regis. Lauro Almeida Salles, Laurim, Associação Capixaba de Skate. Não tinha entrado ainda, né? Não sei se entrou, acho que não. Bom. Mauro Marinho Belém, da Federação Paraense de Skate. Tá aí, Mauro?
Mauro. Duda. Boa noite, Duda. Oi, A Mauro. Boa Renata. noite. Presente. Eu Presente. já vou voltar, Thaís. Já vou voltar, Thaís. Agora vamos para os skatistas. Crítica Leixo Dias da Costa, Downhill Slide. Olá, boa noite, estou aqui. Boa noite. Alexandre Mendes de Andrade, Freestyle, Brownzinho. Boa noite, galera. Estamos por aqui. Boa. Rubens César Luft Ferreira Silva, Cezinha do Slalom. Opa, presente. Boa noite a todos. Boa, Cezinha. Maurício Santos Ribeiro, do Verte, Moto Pocão. Boa noite, Costa na área aqui. Ah, tá aí? Maurício, só faz o favor para mim. É que você não ligou a tua câmera. Nessa presença aqui, eu preciso que você apareça dando boa noite aí. Peraí, tá ligado sim. Ah, agora apareceu. Boa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado. Ana Beatriz Ferreira de Sá Sodré. Pariu. Bia Sodré. Na área, boa noite. Bom, já vou aproveitar que o Bill está na tela aí. Fala, Bill. Boa noite. Bill. Bia, você pode dar boa noite de novo, que eu não te vi aqui na tela. Para mim não registrou. Bia? Ai, tava sem áudio. Boa noite, gente. Boa noite, Bia. Tudo bem? Bem. Ian Land, Vertical. Salve, galera. Boa noite aí, presente aí. Boa, Ian. Valeu. Melissa, da Rio Speed. Tá aí, Melissa? Boa noite. Melissa, eu não vi aí. Você precisava registrar também de novo. Oi, boa noite. Ah, já sei o que é. Que tem um som vazando aí. Aí parece o som que tá vazando. Tá aí, Melissa? Tenta de novo. Boa noite. Oi. Para mim aparece só você a figurinha, mas tudo bem. Ah, Bill, você tá aí, Bill? Bill? Não. Pois voltamos. José Carlos Caldeira Filho, Downhill Slide. Fala, galera. Boa noite. Boa, tudo bem, Miriam? Beleza. Daniel Lara Veiga, Downhill Speed. Boa noite. Boa, Daniel. Rogério Antigo, do Freestyle. Ele entrou aí. Eu vi o Rogério. Rogério tá aí? Opa, tô aqui, tudo bem? Boa noite. Fala, galera. Boa noite. Boa. Marina Isabela Veiga, do Street, tá aí? A Mata também tá aí, né? Tô por aqui, presente. Obrigado. Boa noite, Mata. geral. Boa noite. Fernando Soares de Camargo Filho, do Slalom. Opa, boa noite, tô aqui. Boa, obrigado, Fernando. Alain Mesquita, do Parque. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Alain. Mário Hermani, do Street. Boa noite, presente. Boa. Débora Cristina Mendes de Oliveira. Badel, tá aí? Estou aqui, gente. Boa noite. Boa noite. Então, só vou voltar nos três que estavam faltando. Renatinha, tá aí, Renatinha? Da Associação Feminina de Skate? Eu estou. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Ai, que bom. Troquei o fone. Obrigada. Vamos tentar o Bill. Bill, tá aí, Bill? Rinaldo, presidente. Boa, Bill. E o Laurinho, então, é o único ausente por enquanto, certo? Confere aí, Ed, Walter, Laurinho do Espírito Santo é o único ausente no momento. Ok. Bom, aproveitando para registrar a presença do presidente eleito da Federação de Santa Catarina, o Ramon Banhara, que está aí.
também, a presença do Renê Souza, do Conselho Fiscal, que além de ser vice-presidente da Federação Cearense, também é integrante do Conselho Fiscal, também estão presentes. Boa noite a todos aí, com licença, prazer. Obrigado pela oportunidade, Duda. Imagina, Ramon, um prazer. Um prazer. Muito bom você participar. O Ramon ainda não tomou posse, ele está participando hoje como convidado, tá? Bom, vou repetir só, pedir, e eu sei que é uma coisa chata, mas é fundamental, porque a formalização nos exige isso, é a questão de mandarem um e-mail com esse texto aí, que estava participando aí. Então, o texto está no chat aí, é só copiar, colar, claro, preencher com os dados de cada um, os dados CPF, RG, e mandar para a gente no e-mail no comunicacau@cbsk, porque a gente precisa dessa documentação, tá bom? Então, volto a insistir para vocês. Eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. Peço a vocês o seguinte, claro que a gente vai poder depois, né? Vou tentar, como todo mundo já recebeu via e-mail essa apresentação, e também a gente vai disponibilizar também no chat, para quem ainda não viu no e-mail, a gente vai pôr no chat, e após a assembleia, amanhã, ela também estará no site da CBSK. Eu vou apresentar, fazer essa apresentação de forma bem resumida, porque como ela vai ficar disponível para vocês, e a maioria das telas também tem situações, tem matérias clicáveis, ou seja, você clica ali, você vai para outra matéria, onde explica melhor o assunto, eu vou tomar a liberdade da gente dar uma acelerada, até para passar para vocês, e aí no final a gente fala da prestação de contas financeiras, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Todos veem aí? Sim. Bom, gente, é isso que o Walter falou ali na iniciação da nossa Assembleia, no início da nossa Assembleia, justamente a questão de não só a prestação de contas ela ficar, se ater apenas à parte financeira, mas sim uma prestação de contas da administração como um todo. 2020, como todo mundo sabe, foi um ano complicadíssimo. Acho que a gente conseguiu desempenhar até muito melhor do que se pintava no início do ano, né, com absolutamente tudo parado. Então, aqui tem o sumário de tudo que a gente que contém nesse arquivo. Vou repetir de novo, esse arquivo todo mundo, em teoria, recebeu por e-mail, a gente já colocou no chat, mas, obviamente, quem não recebeu por algum outro motivo, a gente tem como disponibilizar via WhatsApp ou via outro e-mail que ainda não tenha recebido, tá bom? Bom, aqui a minha mensagem é justamente nesse sentido de que foi um ano completamente atípico para todo mundo, óbvio, mas para a CBSK, então, mais ainda, porque além de esses desafios de se fazer tudo online, a gente teve um ano onde tinha uma expectativa grande sobre a Olimpíada, que não aconteceu, tivemos uma eleição, então teve muito trabalho e a nossa expectativa é de continuar crescendo e também de agradecer o ano que a gente teve, no nosso entendimento, muito frutífero. Bom, esse é o organograma hoje da Confederação, onde a Assembleia, através das filiadas e do Comitê dos Atletas, e o Conselho Fiscal, com o poder, e abaixo a presidência e todas as questões do Conselho Consultivo, o escritório de compliance, que é o Walter que toma conta, e as pessoas hoje que trabalham na Confederação. É um organograma que, inclusive, tem no nosso site, mas tem essa apresentação. Aqui a gente cita as pessoas que terminaram o ano, que fizeram o ano junto com a gente. Então, todas as filiadas, o Comitê dos Atletas, Conselho Fiscal, Presidência, Conselho Consultivo, Escritório de Projetos, o Secretário, Diretoria de Esportes, Diretoria de Arbitragem, Diretoria Administrativa, Equipe Administrativa, Diretoria Jurídica, as Consultorias Jurídicas, a Diretoria de Comunicação e Marketing. Então, está todo mundo aqui citado neste relatório. Aqui a nossa missão, visão e valores, missão difundir e representar com excelência a cultura do skate no Brasil, inspirando e desenvolvendo praticantes na sua formação profissional e social. Visão: ser a maior plataforma de educação e profissionalização do skate no Brasil e referência no desenvolvimento social e cultural.
Valores: transparência, ética, respeito, comprometimento, integridade e paixão pelo skate. Bom, o mapa estratégico, algumas questões que a gente tinha para 2020. Primeiro, manter a transparência e a democracia na gestão. Ter a estrutura administrativa necessária para atender a demanda de atletas disputando a classificação. Promover e ou apoiar a realização de competições do skate no país. Ter 18 atletas entre os 20 do primeiro do mundo, os 20 primeiros do mundo, porque é a linha de corte para a classificação para a Olimpíada. Mobilizar e atingir novos públicos para o skate. Mobilizar e atingir o público, a audiência para o skate. Bom, gestão e governança. De novo, tá? Eu estou correndo porque todo mundo vai ter acesso ou já teve acesso a esse documento. É só para a gente aqui também não ficar lendo tudo, se vocês vão ter a calma de poder fazer depois. É importante a gente falar do programa GET. Esse é um programa que quem tem esse programa, a entidade que faz esse programa é o COB. É um programa que o nome já diz, gestão, ética e transparência. E o importante que todo mundo que está aqui saiba que esse programa, a avaliação das confederações, ela influencia também diretamente na distribuição financeira. São 11 hoje tópicos que influenciam na distribuição financeira para as entidades olímpicas do Brasil. 2 delas são de gestão e transparência. Certo, Walter? São 2, né? 9 são desempenho esportivo e 2 são gestão ética do programa GET. Então, para a confederação, a gente se inscreveu em 2020, óbvio que a gente acabou não conseguindo atingir, inclusive a auditoria que teria que ser feita em 2020 não conseguiu ser feita por conta da pandemia, mas em 2021 a gente está bem confiante que a gente vai conseguir atingir os objetivos, porque, de novo, isso lá no final do ano pode influenciar diretamente, influencia diretamente na distribuição de verba para as confederações do ano que vem. E a gente tem, obviamente, uma série de obrigações e metas a serem atingidas, todas elas voltadas à gestão, ética e transparência, tá? Aqui não estamos falando de absolutamente nada a não ser isso. Então, explico um pouquinho essa tela. Aqui, gestão e governança. A Assembleia Ordinária já foi digitalmente, a gente anunciou uma nova diretoria, a criação do Conselho Consultivo, a criação do Código de Conduta e Políticas de Compliance. Está todo aqui, ó, quando vocês receberem esse arquivo, vocês podem ver que esses são arquivos clicáveis, tá? Então, quando você clica, vai direto para a matéria explicando exatamente tudo aquilo que a gente está falando. Uma coisa importante da gente falar, que eu considero muito importante, a gente considera muito importante da diretoria, é o seguinte: desde a entrada dessa nova diretoria, a gente assumiu o hábito e a obrigação de uma reunião semanal. Então, toda segunda-feira são pelo menos 2 horas do tempo de todo mundo envolvido para a discussão dos assuntos. O manual de boas práticas, ou desses programas como o GET e o Integra, normalmente pedem uma reunião da diretoria por mês. A nossa faz, no mínimo, 4 vezes por mês, ou seja, toda semana nós nos reunimos para discutir os assuntos da confederação. Acho importante ressaltar isso. Tivemos a Assembleia Geral Eletiva, desde a criação do regimento eleitoral, ao edital de convocação, e aí depois o processo eleitoral, inclusive com a filiação dos skatistas. Também tudo material clicável aqui, que depois vocês conseguem mais informação. A Assembleia Geral Eletiva, com a chapa Skate para Todos eleita, também está no material. Área técnica. Tivemos alguns eventos homologados, como o STU, o VET Battle. Tivemos também, no início de 2020, um encontro com os skatistas, tanto do Street quanto do Parque, para discussão das questões técnicas do STU, né, do evento profissional. E, infelizmente, essa reunião, não sei se estou enganado, mas acho que foi em fevereiro, ou bem no início de março, logo depois veio a pandemia e, infelizmente, os assuntos não evoluíram da forma que a gente gostaria. Também outros eventos aí homologados foi o Go Skateboarding Day, outro STU e o evento de freestyle depois no final do ano. Bom, seleção brasileira principal, passamos a ter 22 skatistas, ela começou lá em 2018 com 16, passou para 20, esse ano a gente conseguiu aumentar para 22. Aqui um treinamento que a seleção feminina fez em Atibaia. Um ponto importante, que é uma vitória do skate, foi a primeira vez
em 2020, que o COB repassou verba para menores de 16 anos. Foi um pleito nosso, principalmente nossos atletas, nossos skatistas, que a gente tem várias na seleção, que por conta da pandemia, algumas perderam patrocínio, algumas ficaram desamparadas, e foi um pleito que a gente fez junto ao COB e a gente conseguiu, e pela primeira vez na história do COB, repito, tivemos repasse de verba direto para skatistas menores de 16 anos. A criação da Seleção Brasileira Júnior, com a contratação tanto do Alain Mesquita para o Parque quanto do Castilho para o Street, e a renovação para esse ano e o início do trabalho. De novo, né, o planejamento feito foi afetado, obviamente, pela pandemia, pela impossibilidade de se encontrar mais. Tivemos alguns encontros, os consultores viajaram pelo Brasil para encontrar os integrantes da seleção, mas, infelizmente, a nossa programação foi impedida de ser feita justamente por conta da pandemia e de não podermos aglomerar. A questão do projeto de profissionalização dos skatistas, um projeto que foi debatido com os comitês, e aqui tem todos os passos do que a gente fez. Desenvolvimento ainda, parte do skate social. Fizemos uma parceria com a Social Skate, com a do Sandro Testinha, justamente para auxiliar o movimento do skate social no Brasil. Demos voz, demos também espaço nas nossas redes sociais. Distribuímos, também com a ajuda do COB, 28 mil máscaras, cerca de 50 litros de álcool gel para vários projetos sociais no Brasil. Então, isso é importante a gente ressaltar. Lançamos a cartilha Descomplica, que é uma forma de ajudar os projetos sociais a entenderem essas questões burocráticas. Fizemos reuniões com as lideranças do movimento skate social no Brasil, e fizemos um trabalho que foi reconhecido pelo Good Push Alliance, que atua mundialmente junto ao movimento de skate social. Também conhecido por ter feito algumas coisas com o Skate Stand. Bom, viabilizamos junto ao governo federal o Skate Escola para essas cidades que estão aqui, 3 polos em Brasília, 1 polo em Teresina, 1 polo em Guarulhos, 1 polo em Santos, 2 polos em Balneário Camboriú, 1 polo em Bombinhas, 1 em Florianópolis, 2 em Porto Alegre, 2 em São José dos Pinhais, 1 em Santa Mariana e 1 em Santo Ângelo. Isso foi em 2020, né, que vai ser agora implementado aqui, até porque tem as questões legais de licitação, de uma série de compras de materiais, que isso toma um tempo, porém foi implementado, foi viabilizado em 2020, e da mesma forma, costumo dizer que é um primo do projeto do Skate Escola, saiu a possibilidade da construção de 5 pistas de skate nessas 5 cidades: Lorena, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Teresina, Piauí, Salvador, Bahia e no Distrito Federal. Mesmo formato, são parcerias direto do governo federal junto com a prefeitura local. A CBSK foi apenas a viabilizadora e a consultora técnica do negócio. Inclusive, o Ed continua hoje no meio-campo desses dois, do Skate Escola e da construções de pista, para que a gente consiga defender tecnicamente os editais e a gente, seja na construção de pista ou na compra e contratação de profissionais, que a gente não tenha uma invasão de pessoas fora da comunidade do skate, para que esses projetos não deem certo e que a técnica seja mantida. Fizemos um encontro histórico no começo do ano com as filiadas, fizemos também, através do nosso canal Skate Brasil, lives com as entidades filiadas, falando da história. Era um momento de registrar a história de todas as filiadas, e também viabilizamos um convênio com suporte financeiro às entidades filiadas da Confederação, lembrando que esse dinheiro tinha que ser voltado obrigatoriamente à parte estrutural e administrativa das entidades, né? E que foi um sucesso. Bom, promovemos uma palestra de gestão esportiva com as entidades filiadas e Conselho Feminino. Fizemos reuniões virtuais toda semana, entre agosto e dezembro, com representantes do Conselho Feminino e da Associação Feminina de Skate, justamente na discussão de como desenvolver o skate feminino no Brasil. E uma coisa que nos alegra muito foi que na reunião de representantes, para termos uma representante na comissão de atletas do COB, os skatistas votaram e elegeram a Karen Jones como representante dos skatistas brasileiros lá dentro do COB. Fizemos campanhas de conscientização, Diga Não à Cultura do Estupro, Dia da Consciência Negra, conscientização, né, continuamos, Dia da Interação das Pessoas com Deficiência, recomendação dos skatistas com a questão do coronavírus,
Não podemos baixar a guarda para a Covid, fique em casa. Foi uma campanha que a gente fez insistentemente nas nossas redes sociais. A campanha aqui, onde envolveu 18 skatistas de todas as modalidades, orientações básicas de retorno às sessões de skate e orientações básicas até para os skate parks. Fizemos lives para comemorar o Go Skateboarding Day, que foram bem legais, foi um sucesso, e teve uma repercussão boa. Fizemos lives com 20 skatistas entrevistados, né? A comissão técnica da CBSK também chegou a fazer uma live para o pessoal da Bolívia, né? Então a gente disponibilizou isso. Campanha Obrigado Skateboard, skate social, né? Já falamos ali. Diário de quarentena no canal Skate Brasil, foram 5 episódios. A criação do perfil da CBSK no Spotify, que também vem tendo uma audiência muito legal. Celebrações, homenagem aos 20 anos da CBSK, Dia da Mulher, celebrado com um vídeo especial. De novo, tá, gente? Eu estou correndo aqui, mas é mais para a gente chegar lá no final. Dia Mundial da Fotografia, foi um dos posts mais curtidos aí que a gente teve. Ações estratégicas, apoio ao projeto de lei 2824, ações emergenciais ao esporte durante o período de restrição por conta da pandemia, que era justamente a questão de auxílio aos atletas. Auxílio aos skatistas no processo de inscrição, tanto do Bolsa Atleta como do Bolsa Pódio. Como tivemos eleição no COB, fizemos reunião com as 3 chapas para que a diretoria toda pudesse dizer e orientar o voto da CBSK. Embora tenha sido eu que estava na Assembleia, o voto foi da diretoria e não do presidente. A diretoria toda chegou a um consenso e votamos numa chapa. Tivemos a carta aberta lutando pelos direitos dos skatistas contra uma arbitrariedade da Comissão de Atletas do COB, tirando os skatistas dessa comissão. Essa questão continua na Justiça. E aí, a parte financeira, que eu vou pedir aqui para o René, conselheiro fiscal, para ele ler o parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da CBSK agora de 2020. René, você nos ouve? Perfeitamente, Duda. Boa noite a todos. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para todo mundo poder ler e vou te acompanhando aqui, René. Vamos embora. Tá bom, vamos lá. Parecer anual de movimento econômico, financeiro e administrativo da Confederação Brasileira de Skate, CBSK, do ano de 2020. O Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Skate, no exercício de suas atribuições estatutárias dispostas no artigo 31 do Estatuto da entidade, reuniu-se em Assembleia Ordinária Anual no dia 14 de abril de 2021, às 9 horas da manhã, por videoconferência, e através desse trâmite, o parecer fruto de análise da execução orçamentária de 2020 da Confederação Brasileira de Skate. Através da apreciação dos documentos apresentados pela diretoria da CBSK, e mesmo considerando as limitações de formação técnica específica dos membros do Conselho, mas diante das atribuições lhe foram conferidas em posse realizadas junto à entidade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, dedicou-se em verificar as informações apresentadas da movimentação econômica, financeira e administrativa da CBSK, e mesmo em momento social tão adverso causado pela pandemia de Covid-19, cumpriu suas prerrogativas estatutárias, realizando a apreciação do exercício citado. Assim, através desta, termos aprovada a prestação de conta do exercício de 2020. Quer falar, Duda? Da Confederação Brasileira de Skate, entidade regulamentadora do skate no Brasil, escrita no CNPJ sob o número 03-124-517-001-80, sem ressalvas. Após analisarmos o balanço e balancete e demonstrativo de resultado do exercício, porém, vê-se ainda a necessidade de implementação das seguintes iniciativas como meio de qualificar a gestão administrativa e financeira. A. Ajuste estatutário e de regimento específico que promovam a sincronia do exercício do mandato de conselheiro com a aprovação de contas da entidade. B. Implementação de sistema informativo de gestão e controle de recursos próprios. C. Apresentação de diretrizes orçamentárias e respectivo plano de aplicação conforme o artigo 43, item F do Estatuto, visando a aprovação em assembleia do mesmo. Item D.
A observância ao artigo 52, parágrafo 1º, na perspectiva de contratação e acompanhamento dos serviços contábeis prestado à CBSK. Realização de inventário de ativo permanente imobilizado da entidade completo. Cabe destacar que este coletivo encaminhará o material orientador sobre cada uma das iniciativas solicitadas, objetivando contribuir na qualificação dos processos de gestão em curso, na direção do constante monitoramento e avaliação pela entidade. Parabenizamos a diretoria da CBSK pelo bom trabalho realizado e, consequentemente, fortalecimento do skateboard no Brasil. Assim foi declarado pelos conselheiros, encerrada a reunião às 10 horas, e tendo sido lavrado o presente parecer, que após ser lido e aprovado e assinado pelos conselheiros fiscais da CBSK em exercício, citados abaixo. Bom, os conselheiros fiscais eleitos, como todo mundo sabe, mas nunca é demais ressaltar. Duda, eu queria quebrar um pouco o protocolo e fazer aqui um agradecimento, tá? Queria primeiramente lhe honrar, você e a Cris, tá? Pelo serviço que vocês nos prestaram, pelo apoio que foi dado nesses 15 dias, né? Muito trabalho, muita dedicação. Queria agradecer aqui a toda a diretoria financeira pelo suporte e pela paciência que tiveram conosco, tá bom? Obrigado, Renê. Obrigada, Renê. A gente está à disposição sempre. Obrigado, Renê. Bom, só para finalizar aqui, os conselheiros fiscais, Claudinei Bill, Wellington Dias Souza, famoso Leitão, e o Renê, que acabou de ler, são os 3 conselheiros fiscais. Bom, agora aqui na próxima página é um link para o balanço, para o balancete, que todo mundo respondeu, todo mundo recebeu, né? Aqui, ó, o relatório financeiro. Obviamente que é um breve resumo aqui, toda a documentação está lá, né? Não fazia sentido a gente repetir aqui, porque a documentação é grande, mas é só para a gente ler aqui de forma geral. Em 2020, as receitas da Confederação Brasileira de Skate foram compostas essencialmente de 4 fontes a citar: repasses, Comitê Olímpico Nacional via Lei Agnello Piva, patrocínios Nike, lei de incentivo, projetos incentivados, doações, Comitê Olímpico Brasil. Todas as informações relativas à parte financeira, como as receitas e despesas, encontram-se disponíveis através do link destacado nessa página, e lá poderão acessá-los. Faço aqui só uma observação, também todo mundo recebeu por e-mail, e está no site, e esse link que eles dizem é o site da Confederação Brasileira, na aba Transparência, tá absolutamente todos os documentos lá, e lá ficarão, tá? Isso é um compromisso nosso, lá ficarão todos os documentos, sempre estarão lá para qualquer tipo de consulta. Balanço patrimonial, balancete de verificação, demonstração de resultados, prestação de contas, comprovantes de despesas. Salientamos que todo esse material ficará acessível permanentemente, é o que eu acabei de falar agora, permitindo assim que todos possam ter acesso a informações financeiras da CBSK, um compromisso permanente com a transparência e acesso de informação. Bom, dentro dessa apresentação e imaginando aí, eu peço uma ajuda aí tanto pro Walter, eu vou abrir o seguinte, eu vou seguir a mesma lista, aquela que a gente fez, eu vou seguir ela aqui, já pedindo o parecer de cada um na aprovação de contas. Vou chamar um por um, aí fique à vontade para proferir o voto de vocês, tá bom? Vamos lá. Vale... Oi, pois não. Desculpa, só lembrando as opções dos votos, né? Você fala, né? Aprovação, reprovação ou abstenção. Sim. Bom, gente, então, como o Walter ressaltou, a gente tem 3 opções de voto: aprovação, reprovação e abstenção. Caso alguém também queira fazer alguma aprovação com ressalva por algum outro motivo que tenha entendido, fique à vontade também, mas é importante saber que ela consta ali, aprovação com ressalva, porém, no cômputo geral, ela entra como aprovação, tá bom? Então, e quem também tiver alguma dúvida, por favor, no seu momento, pergunte, a gente esclarece aqui, o objetivo é esse mesmo, tá bom? Então, vamos lá na ordem.
Leitão Dias Souza, representante da Federação do Skate do Distrito Federal. Salve a todos, boa noite. Espero que esteja sendo ouvido bem, se não me avisem. Em nome da Federação de Skate do Distrito Federal e suas afiliadas, a gente vota pela aprovação das contas da Confederação Brasileira de Skate, conforme o parecer do Conselho. Acho que foi importante, para além das questões financeiras que foram disponibilizadas, todos nós visualizamos, as indicações e essa carta de aprimoramentos que deve ser construída de forma colaborativa com a Confederação Brasileira, que tem nos atendido muito bem, tem franqueado muito espaço para o trabalho do Conselho, né? Então, em nome da Federação de Skate, voto em aprovação das contas da CBSK para 2020. Obrigado a todos, valeu. Obrigado, Leitão. Vamos lá, Bill, da Associação de Skate da Zona Sul. Tá aí, Bill? Bill? Sim, óbvio, estou aqui sim, acompanhando tudo, passo a passo. No voto, sem muita conversa, da aprovação, a Associação de Skate da Zona Sul aprova as contas desse exercício e é isso aí. Tá bom, obrigado, Bill. Por nada. Roberto Massaneiro, presidente da Federação Paulista de Skate. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui. Esse é o 11º ano que eu participo como presidente da Federação Paulista de Skate, representando o Estado de São Paulo. E venho dizer mais uma vez que, ainda assim, a Confederação ela precisa evoluir muito nessa questão de prestação de contas, tem evoluído, mas eu não posso deixar de trazer algumas questões que a gente entende e analisa, e às vezes até eu fico meio espantado em ver que alguns presidentes de federação, que algumas pessoas não se atentam a essas informações, né? Parecer que parece que foi mais escrito pela própria confederação ou pela alguma assessoria jurídica do que pelo próprio Conselho Fiscal, que aprova a conta sem ressalva nenhuma, né? Bom, quero trazer para vocês um estudo que foi feito a pedido do COB. Esse estudo ele faz um ranqueamento de transparência anual de todas as confederações filiadas ao COB, né? E é um ranking de transparência entre essas confederações com relação à prestação de contas. Então, para informação de todos, nesse estudo, eu posso deixar disponibilizado, também está disponível no COB. Das 33 confederações analisadas, a nossa Confederação Brasileira ficou na penúltima colocação, né? E vários itens são avaliados dentro desse processo, tá? E esse estudo demonstrou que a Confederação ela ainda tem um caminho muito longo para avançar e comete ainda muitas falhas das quais a gente já apontou aqui em outras reuniões. Então, esse estudo demonstra claramente algumas falhas de transparência, né? Então, lá ele detalha bem exatamente aonde a Confederação conseguiu atingir mais pontos e aonde a Confederação atingiu menos pontos, né? Para quem não sabe, eu posso até passar a referência desse estudo, acho que o Duda teve acesso, mas é um estudo, então, que, por si só, ele já demonstra essa incapacidade da Confederação ainda de ter uma transparência com excelência, né? Só para citar aqui, o estudo ele foi feito pela LAE.IBMEC São Paulo, que é uma entidade que não tem vínculo com o COB, enfim. Então, a gente tem como isso uma base desse estudo, que a Confederação ela é penúltima, perde apenas para a Confederação de Arco, Tiro e Arco. Tá? As confederações novas também dentro do bojo aí olímpico, como o surf, como a escalada esportiva, entre as outras, elas ficaram bem à frente da Confederação Brasileira. Mais uma vez, a Confederação ainda não segue alguns ritos, como, por exemplo, a homologação do orçamento anual. A gente não tem como, sem ter essa homologação com as federações, a gente não tem como dar palpite ou acompanhar, né? Não é dar palpite, mas acompanhar ali toda essa transição orçamentária que acontece durante o ano.
e nem o tempo hábil. Então, são algumas questões como a homologação, né, que é do artigo 32 do próprio regimento da Confederação, a letra F, o artigo 34, letra F também, onde a gente tem a falta ali de uma estrutura de apresentação trimestral, que seja, desses todos os relatórios não chegarem para os conselheiros, para as federações, a 30, 15 ou 40 dias de antecedência, que fica realmente impossível de analisar 4 milhões dentro dessa perspectiva. A gente também tem a assinatura do Conselho Fiscal em documentos, cheques, etc., com 30 dias após o início do exercício, falando do orçamento anual, né? Então, essas coisas, elas não acontecem, assim, né? Bom, dito tudo isso, e entre outras coisas mais que a gente tem com relação que eu acompanho há mais de uma década dentro desse processo de aprovação da Confederação, corroborado ainda com o relatório do COB, né? Um estudo feito. Realmente, assim, o Estado de São Paulo, ele se abstém de fazer uma aprovação, e reconhece alguns avanços, mas há anos a gente vem citando esses e outros exemplos de negações que vem acontecendo com a Confederação no sentido de aprovação. Muita gente não tem coragem de chegar aqui e falar algumas coisas, não sei se é por intimidação, se é por questão de ficar bem na foto, enfim, mas a gente tem que, para o bem do skate, não achar que tudo é mil maravilhas, que tudo está bacana, que tudo está sendo ótimo e bem feito, e a gente tem que trazer também informação para todo mundo entender realmente o atual panorama da Confederação nesse processo. Bom, obrigado, Massaneiro, pela sua palavra. Volto aqui só a pedir para o pessoal que o objetivo e o objeto dessa Assembleia é a prestação de contas desse ano. Essas informações extras que o Massaneiro trouxe foram 3 estudo que era do COB. Esse estudo nunca foi feito pelo COB, foi por uma faculdade e que tem carta aberta, rechaçado pelo COB, porque ele não condiz absolutamente nada com a verdade. Foram estudantes que fizeram da sua casa, através da internet, então não vale nem a pena comentar. Homologação de orçamento anual, o nosso estatuto é muito claro que a gente tem que homologar com o Conselho Fiscal, e foi feito, então o Massaneiro tem que se informar um pouco melhor. E a questão de coragem, de falar, tem gente que não tem coragem, aliás, tem gente que tem coragem de sobra de passar vergonha e ficar trazendo informações aqui que não condizem com a verdade. O objetivo aqui, de novo, né, a gente está falando aqui da prestação de contas de 2020, e a gente vai respeitar a opinião de todo mundo, mas é importante que a gente se atenha ao fato, porque senão fica uma reunião que não vai ter fim, e falar de assuntos extra, né? E então só reforço esse recado aí para todo mundo que vem pela frente. Bom, senhor Tiago Costa, presidente da Federação do Piauí. Presidente, Duda. O Arlington Leitão. Eu só gostaria de solicitar uma citação por parte do Conselho Fiscal, já que foi proferido pelo presidente da Federação Paulista de Skate, tá? O nome do Conselho Fiscal, presidente, se houver a possibilidade, eu gostaria, porque foi citado, inclusive quanto ao parecer, eu acho que cabe uma posição aqui do Conselho, se me permite. Eu sei, Leitão. Eu só vou te pedir para aguardar um pouquinho, porque tem muita gente hoje para falar, para oferir voto. A gente anota. Não é coisa pontual, presidente. Beleza, esse é voto, porque senão o objetivo aqui era de tumultuar a Assembleia atingido. Então, vamos seguir. Não. Coisa técnica e pontual, tá? Que eu acho que tão somente cabe ao presidente da Federação Paulista de Skate proferir o voto dele, não fazer sentido de juízo do voto dos demais filiados, sim. Tão pouco insinuar quanto ao relatório feito pela equipe do Conselho Fiscal que se dedicou. Só isso, só para a gente ter uma boa reunião. Obrigado. Vamos que vamos. Vamos lá. Presidente Tiago Costa, da Federação Piauiense. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Thiago. Federação Piauiense de Skate. Gente, só parabenizar aqui o trabalho feito pela CBSK durante esse tempo, né? E a gente fez uma reunião no dia 11, né? Onde foi aprovada, sem ressalvas, né?
mas com algumas recomendações que a gente vai estar enviando por e-mail, né? Assim como as outras exigências que foi feita a questão de ética, né, da própria Assembleia, tá bom? A gente vai mandar tudo junto, mas no geral foi aprovada, sem ressalvas, mas com algumas recomendações que a gente vai dispor por e-mail, tá bom? Obrigado, Thiago. Aguardamos o e-mail então, tá bom? É importante também, então, eu vou fazer o seguinte, pedir para quem tá lá no chat, disponibilizar o e-mail do Conselho Fiscal, para que essas orientações também cheguem ao Conselho Fiscal, eu acho importante. Tá bom, Thiago? A gente vai pôr o e-mail do Conselho Fiscal ali no chat, e aí quando vocês forem enviar para a gente, por favor, copiem o Conselho também. Obrigado. Duda, desculpa, Walter, eu não consegui capturar aqui o voto do Thiago, do senhor Thiago Costa. Foi aprovação com ressalva? Não, repete então para a gente, Thiago, por favor. Vou repetir aqui, a gente aprovou sem ressalvas, né? Mas a gente tem algumas recomendações, né? E é isso, o voto da gente é... Ok. Obrigado. Maurício Massotti, representante da Federação Estadual de Skate de Minas Gerais. Maurício. Maurício, tá por aí? Bom. Estou por aqui. Desculpa aí, pessoal. Não, tudo bem, Maurício. Vamos lá. Representante da Federação de Skate do Estado de Minas Gerais. Então, a Federação de Skate do Estado de Minas Gerais aprova as contas aí. Beleza? Boa noite a todos. Obrigado, Maurício. Edson Pinheiro da Silva Júnior, Federação Estadual de Skate do Ceará. Então, tudo certo, me ouvindo? Estamos te ouvindo. A gente aqui da Federação Cearense de Skate vem mais uma vez parabenizar a Confederação por todo o trabalho que vem fazendo e por todo o apoio e dedicação à nossa federação. E a gente está de acordo, certo? A gente apoia aí o orçamento, né? A prestação de contas e está tudo certo. E mais uma vez, Duda e Ed, todo mundo de parabéns. E é isso, é nóis. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo. Bruno Rupfer, representante da Federação do Skate do Paraná. Boa noite a todos, boa noite aos skatistas, aos simpatizantes aqui na reunião. Eu vou começar meu voto. Primeiro eu quero agradecer à Federação do Paraná por ter me lembrado do meu nome. Eu não tive muito tempo de analisar as coisas, porque foi tudo assim, em questão de 2 dias que me chamaram para participar, 2 dias e meio, né? Então, eu tive que fazer alguma coisa, uma avaliação bem rápida, mas consegui virar umas madrugadas aí, dar uma olhada em algumas coisas. E aí eu vou embasar meu voto, primeiro na ideia de construção. Eu acho que, passado eleição, passado trabalhos de disputa que tiveram, a gente tem que sempre pensar na construção coletiva para a confederação, e na construção coletiva do skate, principalmente. Então, o que eu pude fazer para embasamento mais técnico dentro do voto, ele vem, eu fui buscar, na verdade, o que aconteceu na Assembleia do ano passado, já que eu não participei, né, não tinha condição ali de representante de federação nenhuma. Então, eu li a ata da Assembleia do ano passado, e aí eu percebi que houveram alguns, entre abstenções e aprovações, né, não teve nenhuma reprovação, mas tiveram algumas abstenções e algumas reprovações, com algumas ressalvas, né. Em todas essas ressalvas, as justificativas, elas estavam muito ligadas a respeito do segmento dos ritos estatutários e no que diz respeito à transparência. E aí eu gostaria de citar em especial a fala da Carla, né, da representante do Piauí,
que na época ela questionou o meio de contratação das empresas prestadoras de serviço, citando principalmente empresas ligadas ao futebol, sem expertise no meio do skate. E aí eu parti daí para tentar entender se houve evolução nesse conceito ou não, né? Então, além desses apontamentos, teve também esse estudo que o Roberto passou, que na verdade é da FGV, são de alunos da FGV, que é um estudo lá que foram feitos por um grupo de alunos da FGV, acho que, se não me engano, é a pós-graduação da FGV. E aí ele traz ali alguns apontamentos. Então, eu usei como base essas duas questões. E aí, apesar dessas ressalvas que foram feitas ano passado, esses apontamentos feitos ano passado, né, eu, dentro das contas ali, do que eu pude apurar das contas, eu vi ainda ali, por exemplo, notas fiscais de uma empresa chamada Soccer Media, no valor de R$ 13.632 para a produção do canal Skate Brasil, que é uma empresa ligada ao meio do futebol, que não tem tanta expertise no meio do skate. Então, permanecendo aquilo que tinha sido apontado no ano passado em relação à contratação de empresas que não são do meio, né? A contratação da empresa Total Player Negócios Digitais, no valor de R$ 4.600, que era uma empresa que, de acordo com o site dela, é uma empresa de agenciamento de carreira de jogadores de futebol também. Também não consegui achar na nota fiscal ali com facilidade a descrição dos serviços prestados, né, por essa empresa. E aí tem uma relação de serviços que eles prestam lá, de questão digital e tal, possivelmente deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Além de alguns repasses financeiros que foram feitos a partir de setembro, outubro e dezembro, para as federações de skate, né, do Pará, para a Associação Teresinense, para a Associação Feminina, para a Associação Federal, para a Associação Catarinense e para a associação que eu estou representando hoje, federação que eu estou representando hoje do Paraná. E aí entra a questão, só na nota fiscal do repasse para a Federação Paranaense, que tem uma descrição detalhada do serviço prestado. E eu acho que, e aí talvez o Walter vai, inclusive, concordar comigo, para uma questão de compliance, e a gente sabe, a gente das federações sabe para que é usado e por que é usado o dinheiro, mas para quem está olhando de fora, é importante que haja essa descrição de serviços e principalmente, o embasamento, e aí entra o ponto principal para fechar o meu voto aqui, o embasamento técnico para algumas contratações e o tipo de contratação que é feita de alguns serviços, e aí eu olhando essa reincidência em alguns tipos de questões, né, ou a reincidência que aconteceu e a pouca evolução no que diz respeito à compliance em transparência, eu vou optar pela reprovação das contas, não como medida punitiva, mas como uma medida de, vamos dizer assim, educacional, né? A ideia é para a gente conseguir, eu tenho certeza que a CBSK vai conseguir aprovar as contas em maioria aí hoje, né? Mas eu acho que ela fica, para que eu não me abstenha do meu dever de skatista, de analisar com critério, principalmente de cobrar a evolução e a transparência, né? Eu prefiro optar pela reprovação e também me faço à disposição no que precisar aí para poder até ajudar na construção de linhas de compliance de transparência mais definitivas para os próximos anos, tá bom? Obrigado, Bruno. Jefferson Souza Albuquerque, Federação de Skate do Estado da Bahia. Fino, tá aí? Tô sim. Vamos lá, Fino. O voto da federação. A Federação de Skateboard do Estado da Bahia vota pela aprovação das contas da CBSK. Muito obrigado, Fino. Nada. Carlos Alberto de Carvalho, Grilo, Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro.
Grilo, tá aí, Grilo? Ele está falando com o microfone fechado. Oi, oi. Ah, Tá bom. escutando aí agora, galera? Sim, te escuto. Certo? Então, parabenizar a CBSK pelo trabalho. Eu que venho acompanhando o trabalho dela, da CBSK, que eu tenho 2 atletas que pleiteiam vaga para a seleção e vejo o trabalho árduo, a transparência, o trabalho bem feito, o trabalho sendo acompanhado por atletas de ponta, entendeu? O trabalho está sendo muito legal e eu voto a favor da prestação de contas, assim, que eu acredito que com o tempo as coisas só tendem a melhorar. Eu acho que a união é importante nesse momento, né, que nós estamos passando do skate. Eu acho que a soma de todos e todas as ideias são válidas, tudo por uma construção melhor, para um posicionamento melhor para o nosso skate, né? Então, eu acho válido e eu sou super a favor da aprovação de contas, sim. Obrigado, Grilo. Obrigado pela confiança. Valeu. Regis Valeu, Lanig, Federação Gaúcha de Skate. Boa noite a todos mais uma vez. Sempre um grande prazer aí estar representando o skate gaúcho, através da Federação Gaúcha de Skate e suas filiadas. Confesso que o trabalho não foi fácil, foi um trabalho árduo, ainda mais diante dos poucos braços que a gente tem aqui na federação e o grande volume. Mas, assim como a federação do Piauí, nós enviaremos também por e-mail algumas sugestões, mas a gente vota pela aprovação das contas. Obrigado, Regis. Bom, só por um dever formal aqui, a gente acha que o Lauro não entrou na reunião, mas vou chamá-lo aqui de outra vez para ver se ele teve tempo de entrar ou não. Lauro Salles, Associação Capixaba de Skate. Opa, estão ouvindo aí na boa? Ô, Laurinho, achei que você não tivesse, que bom. Não, rapaz, o meu aparelho não estava aceitando entrar o Zoom, cara. Por isso que eu demorei a chegar aqui. Vamos lá. Tive que desligar, ligar, né? Para ver se aceitava. Eu consegui baixar e consegui entrar. Eu peço desculpa aí a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem aí, os amigos aí do Brasil. E, né, a gente só tem, como foi falado aqui, um monte, né, de pessoas aí que dá o sangue pelo skate. Temos que se unir mesmo. A gente sabe que o momento aí é gravíssimo, né? A gente está tomando uma goleada aí, mas eu acredito que com união, cara, a gente vai chegar longe. A gente aprova, né? A Associação Capixaba de Skate aprova, tá aprovadíssimo aí, e a gente se sente honrado, né, cara, de estar participando desse momento aqui também. Beleza, galera? Eu só me perdoa aí porque foi problema técnico, né, ter chegado tarde aqui. Tá aprovado aí as contas, beleza, Duda? Só deu um corte aí no final. Fala teu voto novamente. Aprovado, reprovado? Tá aprovado. Aprovado. Obrigado, Lauro. Obrigado. Valeu. Mauro, Federação Paraense de Skate. Tá por aí, Mauro? Fala, Duda. Boa noite. Boa noite, Mauro. A Federação Paraense de Skate aprova também a prestação de contas da CBSK, viu? Beleza, tudo certo. Muito obrigado, Mauro, pela confiança. Um grande abraço. Tamo junto. Cristian Aleixo, tá aí? Olá, Duda. Olá. Então, meu voto vai para aprovação. Tá bom. Obrigado, Cristian. Alexandre Mendes de Andrade, Brauzinho, tá por aí? Opa, estamos na área. Então, eu queria falar sobre, queria fazer a aprovação das contas, tá? Mas eu queria só deixar um parênteses, que seria a questão da questão das empresas que prestam serviço para a CBSK, que tenham mais galera do skate para fortalecer, principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo precisando, entendeu? Então, só queria deixar esse parênteses aí. Está aprovado, mas que a CBSK comece a olhar, por exemplo, eu realizei um evento com a minha empresa, um evento online, entendeu? E o que acontece? Acho que você fechou teu som, Brauzinho.
Ah, voltou. Então, tem vários skatistas que têm empresas aí. E alguns aí poderiam estar prestando serviço para a CBSK, entendeu? Estaria fortalecendo o skate na real, né? Então, só queria deixar esse parênteses aí para vocês aí. Tá bom, Brauzinho, a gente pode depois conversar sobre isso a hora que você quiser e a gente explica exatamente, tá bom? Obrigado. Beleza. Então, você já votou, né? Você votou pela aprovação, desculpa. Isso, aprovação. Rubens César Lutfi. Cezinha, tá aí? Oi, Duda. Sim, tô aqui. O representante é o Fernando. Eu sou suplente. Mas... Não, desculpa então. Eu achei... Então, a minha relação aqui... Tá bom. Tá bom. Duda, com licença. Eu acho que o Cezinha está equivocado. Cada comitê teve 2 representantes titulares, tá? Então, ele tem direito a voto. São 15 atletas que votam. Mais o 15º, que foi a Débora Badel. Sim, aprovado com ressalva. Quer fazer algum comentário sobre as ressalvas ou não? O Fernando tem por escrito. Tudo bem, então tudo bem. Não que precise, okay. Não, é só para te dar essa oportunidade. Tá bom, obrigado. Sim. Aí, na vez do Fernando fazer a aprovação, ele já faz as ressalvas, ok? Tá feito, obrigado. Valeu. Maurício Santos Ribeiro, do Verte. Maurício Cocão, tá aí? Opa, tô aqui. Boa noite a todos aí. Como representante do skate vertical aqui da CBSK, meu voto é pela aprovação, sim. Tá bem esclarecido. Obrigado. Nossa. Valeu, obrigado. Bia Sodré, tá aí? Bia? Tá com o teu microfone ligado, Bia? Bia? Teu microfone está desligado, Bia. Bia? Bom, Bia, vou anotar aqui depois. Achou, Bia? Tá pedindo um tempinho, mas agora soltou. Consegui, gente. Aqui não estava conseguindo aqui. Vamos lá, Bia. Seu voto, por favor. Voto sim também, concordo. Bia, você tem ou aprovação ou reprovação ou aprovação? Aprovo. Tá bom, obrigado, Bia. Ian Landi, do Verte. Tá aí, Ian? Salve, Musa. Boa noite, tudo certo? Representante do Comitê de Vertical, eu também aprovo. Para mim tá tudo ok e bom trabalho a todos vocês aí. Parabéns. Obrigado, Ian. Obrigado pela confiança. Valeu. Obrigadão. Valeu. Melissa. Brian, tá aí, não? Do Rio Speed? Oi, boa noite. Oi, Melissa, boa noite. Em nome do Comitê de Rio Speed, eu também aprovo. Tá bom, obrigado, Melissa. José Carlos Caldeira Filho. Downhill Slide, tá aí? Tá desligado o microfone do José Carlos Birinha. Birinha, tá desligado seu microfone. Birinha? Você tá vendo ele aí, Ed? Oi, alô, tô ouvindo? Agora foi. Por favor. Boa noite aí a todo mundo mais uma vez. Como representante do Slide, eu me abstenho do meu voto, não por um motivo de ser contra ou a favor, não é por isso. Eu estou voltando ao comitê agora, fiquei afastado um bom tempo, então eu não pude ter uma informação muito maior sobre as contas. Só queria colocar uma ressalva aqui, acho que para todo mundo, principalmente ao Duda, como presidente da CBSK, para dar uma observação maior aí para as modalidades que não são olímpicas, como o slide, né? Que esse também é um dos motivos de eu me abster, porque a gente é como se fosse um primo pobre aí do skateboard, né? O freestyle acho que também passa pela mesma situação hoje em dia.
Então, eu queria só colocar essa situação e não sou a favor nem contra, não é nada disso. Eu acho que a união faz parte, né? Se a gente se unindo consegue chegar num lugar legal para todo mundo, mas queria só deixar isso bem claro e me abstenho por causa disso. Tá feito. Obrigado pelo teu voto. Fico à disposição para querer conversar com vocês, com o comitê, quando vocês quiserem, tá? Fico à disposição. Sim, valeu, obrigado. Nada, que isso. Daniel Lara Veiga, Downhill Speed. Boa noite. Em nome do comitê de Downhill Speed, a gente aprova as contas da CBSK e reforça também a nota do Birim aí, pedindo uma atenção aí quanto aos trabalhos referentes às outras modalidades não olímpicas do skate. Temos muito a mostrar e muito a ser feito, e estamos também à disposição para desenvolver maiores trabalhos junto à CBSK, para estar dando maior relevância para as nossas modalidades também. Valeu, Daniel. Te imito e reforço também o que eu falei para o Birinha. Fico à disposição de vocês para quando vocês quiserem, essa semana que vem, a gente bater um papo e falar sobre especificamente sua modalidade, tá bom? Perfeito. Rogério Antigo. Fala, galera, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Beleza. Eu sei que é bem complexo essas contas para chegar nesses balanços, nesses balancetes, todas essas contas aí são bem complicadas e a gente tinha que ter acesso a cada projeto detalhadamente, né? Mas eu sei que o esforço está sendo grande e que vocês estão evoluindo e vão cada vez mais evoluir nesse assunto e vão cada vez mais facilitar a nossa observação nesses processos todos. Eu aprovo as contas e no desejo, assim, num sonho de que cada vez mais a CBSK vai melhorar o seu nível de transparência aí para todo mundo entender as contas bem legal, bem feitinha, tá bom? Aprovado, viu? Obrigado, Rogério. Essa, até como foi uma recomendação do próprio Conselho Fiscal, é um dos nossos desafios, como tornar a prestação de contas de um mais fácil entendimento para todo mundo, tá? É um desafio nosso e um comprometimento que a gente vai tentar, de uma forma muito mais prática, não só que a lei manda, né? A gente faz sempre mais, põe todos os cheques e tal, mas a gente concorda também que para leigos como nós, a prestação de contas em si, do jeito que ela tem que ser feita, ela às vezes nos dá um trabalho gigantesco. Então, a gente está trabalhando com o Conselho Fiscal, Sim. A gente está trabalhando com o Conselho Fiscal no sentido de tornar isso mais fácil. Se a gente vai conseguir ou não, não sei, mas a gente um dos nossos objetivos. Vai sim. Tá bom, obrigado, Rogério. Vai sim. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Marina Isabela Veiga, Veiga. Boa noite. Boa noite. Eu também, como você falou mesmo, Duda, é difícil para compreender, ainda mais para quem está chegando agora, né? E não tem entendimento de todos aqueles números e cheques e tudo mais. Na última reunião com o comitê foram esclarecidas bastante questões, né? Isso foi muito bom. E eu voto pela aprovação com ressalva também para se tornar mais transparente, como você falou aí para nós, leigos, que não somos da área de contabilidade, de gestão aí de entidades e empresas. E também me coloco à disposição, né, a levar reivindicações do Street também, como o uso do dinheiro e do que entra ali na CBSK, para que possa ampliar também a outros trabalhos que também acontecem na nossa modalidade. Estou à disposição, Marco, quando você quiser marcar, tá bom? Beleza. Obrigado. Fernando Soares de Camargo Filho, do Slalom. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Fernando. Bom, lá no nosso comitê a gente definiu que esses votos seriam dados de acordo com o consenso que nós criássemos lá dentro do comitê, tá?
E a decisão foi unânime dessa vez, e todos nós achamos que o prazo para análise de toda a documentação, que é muito vasta, é bastante exíguo. Eu tive na reunião do dia 9, eu perguntei e você me respondeu, Duda, que para 2021 vocês pretendem divulgar relatórios parciais, trimestrais, para que a gente possa fazer esse acompanhamento com mais tempo, com mais cuidado, tá? E dessa forma, o Comitê de Slalom decidiu aprovar as contas, na verdade, sem ressalva, aprovar as contas simplesmente. Tchau, pessoal. Mas, de forma que essa aprovação, por nossa parte, é um voto de confiança na CBSK. Eu estou chegando agora, como acho que teve alguns que comentaram aí que também estão chegando agora, né? Então, não vou discutir o passado, mas agora que eu estou aqui, eu vou estar atento e contribuir com a CBSK e com o skate de modo geral, para que a gente possa, daqui a um ano, falar, a CBSK é do caralho, transparente, faz tudo certo, e eu assino embaixo, tá? Então, eu estou assinando embaixo agora como um voto de confiança e espero assinar embaixo ano que vem com mais embasamento. Fora isso, vou copiar aí a solicitação dos colegas aí. O Slalom precisa muito de apoio, tá? A gente faz tudo na raça. Ultimamente a gente fez 3, 4 eventos aí, com 0 centavo de ninguém, convidou. Muitos colegas aí de outras modalidades comparecem, né? O Birinha, o Rogério, entre outros aí. E aproveitando a deixa, Ed, cadê meu livro? E pedir para que a gente volte a ter um acesso, né? É muito esquisito esse negócio. Eu quero falar com a CBSK, eu tenho que mandar um e-mail para comunicação. Tá? Eu acho que a gente deveria ter contato, sim. Eu queria voltar a poder estar falando com o Ed. Ed, me chama aí no WhatsApp aí para a gente poder restabelecer esse canal, tá? E é isso aí. Obrigado. Desculpa falar demais. Não, imagina, Fernando. Obrigado a você pelo voto de confiança. Já posso te garantir que sim, faremos essas apresentações, não sei se trimestrais ou quadrimestrais, mas garanto já aqui, deixo registrado, inclusive, que sim, faremos. Acredito que semana que vem a gente já possa nos reunir com o conselho de novo, com o comitê de atletas de novo, para discutir como que será o formato dessa apresentação, se será uma reunião, se será um e-mail, mas a gente já pode discutir isso, sim. E a questão esportiva da sua modalidade, repito o que eu falei para os outros companheiros, estou à disposição, o dia que vocês quiserem marcar, só marcar, me avisar, atendo com o maior prazer para a gente discutir claramente as possibilidades ou a falta de possibilidades e como a gente tenta resolver, tá bom? Fico à disposição, só que são 2 assuntos diferentes, porque um é o comitê com todo mundo de todas as modalidades, para a gente falar sobre números e como facilitar, assim como eu falei para o Rogério, como a gente pode facilitar, e o segundo assunto me coloco também à disposição para conversar quando vocês precisarem, tá bom? Obrigado, Fernando. Alain Mesquita, do Parque. Como representante dos skatistas profissionais da modalidade de parque, eu voto pela aprovação e gostaria também de ressaltar o grande trabalho e a competência de todos e também pelo esforço de poder fazer um skate cada vez melhor para todos. Eu faço parte deste conjunto aí e posso dizer assim com toda firmeza que está todo mundo fazendo um grande esforço para que a gente possa fazer essa cena aí do skateboard cada vez melhor. Obrigado, Alain. Mário Hermani, do Street. Boa noite a todos. Bom, acompanhando aí algumas ressalvas que fizeram, acho legal que as pessoas coloquem para fora, né, as suas vontades. Eu também estou aqui para trazer um ponto que eu quero, até levantei nessa reunião passada, feita com os comitês, mas por mais que eu tivesse todas as minhas dúvidas ali sanadas, eu mesmo assim eu tenho um comentário, né, que vem lá de trás do comitê de street, né, a antiga gestão, e
que é a necessidade, tipo, quase que uma urgência de um circuito nacional próprio, né? Circuito Nacional de Campeonatos Profissionais pela CBSK, para garantir a legitimidade. Porque, né, como foi explicado lá, usando como exemplo o STU do Bom Retiro, todos os gastos, levantamentos de orçamentos, as contratações, foram todas de responsabilidade que a Rio de Negócios ela traz os investidores, né? E isso eu sei que é uma parte muito difícil, porém é urgente, é necessário que a CBSK tenha uma equipe capacitada para trazer bom, as pessoas que conversam com essas empresas que captam as verbas para aprovação dos projetos. Para aprovação não, né? Para fazer acontecer os projetos que são aprovados. Então, eu deixo aqui faço esse comentário, essa ressalva. Eu aprovo as contas, mas deixo o comentário, como o Bruno falou, eu acho muito importante que a gente coloque para fora os nossos sentimentos para que seja uma atitude de construção para a entidade, né? Como falaram aí, a gente precisa de união, e eu acho que qualquer comentário, crítica ou até mesmo as reprovações que fizeram, ela traz consigo uma construção para a entidade, que é nós, que é do skate. Valeu, é isso. Obrigado, Mário. Débora Badel, Cristina Mendes de Oliveira. Opa, boa noite, galera. Estava ativando o vídeo aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Badel. Bom, eu ando de skate já há muitos anos, que nem todo mundo que está aqui. Então, já passei por vários tipos de fase dentro do skate, né? E hoje, para mim, a CBSK faz um trabalho muito legal, mas ainda falta muita coisa. Na minha opinião, claro, todos esses trabalhos que você disse aí na nota são trabalhos legais, mas que só acaba maquiando um trabalho que tem que ser feito de verdade com a galera de vulnerabilidade, com o skate feminino, enfim. Como eu estou chegando agora, né, por enquanto, eu ainda aprovo, tá bom? Porque até então, para poder reprovar, eu gostaria de poder saber bem mais do que eu estou falando, né? Então, por enquanto, eu ainda aprovo sim, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Badel. Eu acho que é importante essa tua fala, principalmente porque a gente tem a obrigação de dividir a informação com vocês para que vocês consigam entender. É uma das coisas que fica na nossa cabeça de como a gente pode passar as informações daquilo do que a gente pode e daquilo que a gente escolhe fazer e daquilo que a gente deve por conta, como a gente está na prestação de contas, 4 fontes de recursos completamente diferentes. Então, mas assim, a gente vai dar um jeito que essa informação chegue mais e mais e mais mastigada para todos vocês e que cada vez mais vocês tenham a informação justamente para poder que a crítica venha baseada naquilo que vocês entendem que é certo e que é errado, né? Então, Desculpa, não ouvi. Desculpa te atrapalhar. É que, assim, eu como skatista, eu penso que a gente tem que fazer pelo skate, né? E vocês, como o único órgão que nos representam dentro do skate, vocês têm a obrigação de poder estar sendo os pioneiros nisso, né? Então, falta muito mesmo, bastante projeto para a galera negra. Hoje em dia você vê mó galera aí andando de skate, mas você não vê eles ali sendo, como eu posso dizer, vangloriados, como a gente vê a galera que é da seleção brasileira. E isso acaba atrapalhando muito o nosso trabalho, porque eu, como a primeira negra a se profissionalizar no Brasil, me sinto, na maioria das vezes, excluída em muitas ocasiões pelo fato de eu não estar ali. E, às vezes, até pelo fato também de eu me expor, assim, de falar, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de xingar nada, principalmente perder a razão. Sempre tive muita educação para poder resolver as minhas coisas. Eu acho que o diálogo é a melhor maneira da gente conseguir resolver tudo. Então, bom, é mais por isso que eu estou dizendo, né? Falta muita coisa para
poder a gente começar essa mudança dentro do skate feminino para que a essência do skate continue, né? Porque Olimpíadas tudo é muito legal, mas eu acredito que nessa prestação de contas, nas próximas, né, a gente pode ter mais prestação de projetos sociais, de inclusão do skate feminino, da galera que está, enfim, né? Não é o assunto que a gente está para falar aqui agora, mas é isso. Tá feito. Saiba que a gente também tem esse compromisso e, como você falou, eu concordo contigo, é nossa obrigação, sim. Tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Desliguei o microfone. Bom, gente, eu vou pedir para o Walter agora ler o resultado final, já que todo mundo... Desculpa. Renata Cássia, ela não está presente? Passou? Estava na relação aqui. Renata Paschini votou. Eu não, então peço desculpas que eu não... Desculpa, eu peguei... Não, a Renata eu não consegui pegar, então. Peço desculpas, passou batido aqui. Não, posso ter passado. Renata Paschini. Boa noite. Você me pulou, mas tudo bem. Desculpa. Eu sou muito pequena, sou sempre pulada. Desculpa. Não tem problema. Desculpa, por Ninguém favor. me vê, eu fico fora do alcance de visão. Por favor, 1,40 m. desculpa. Mas nunca Não, esquecida. Obrigada. Mas nunca esquecida, viu? Obrigada. Então, para não atrasar, a FESC vota pela aprovação das contas da CBSK. Boa noite. Muito obrigado, Renata. Walter, você pode ler o resultado final para a gente, por favor? Sim, eu vou só dar um... eu já conferi aqui e eu queria só lembrar que os votos constarão em ata a manifestação de voto de cada um. Então, quando a ata sair, quer dizer, só para estar constando essa verificação, como o voto é aberto. Então, votaram pela aprovação 23 votos, abstenção 2 votos, aprovação com ressalvas 2 votos, reprovação 1 voto. Vou repetir, então, aprovação 23 votos, aprovação com ressalvas 2 votos, abstenção 2 votos e reprovação 1 voto. Então, foi aprovado com 25 votos, sendo os 2 com ressalvas. Duda. Tá bom, obrigado. Quero agradecer aí a todos o voto de confiança na diretoria da CBSK, dizer que a gente não vende e não acha que está tudo lindo, maravilhoso, a gente tem muito trabalho pela frente, porém, tendo a certeza que não existe entidade no Brasil com maior transparência que a CBSK. Não existe entidade que presta contas com todos os cheques de pagamento, não existe. Não existe entidade que tenha no seu colégio eleitoral a maioridade de atletas, no caso, skatistas, não existe entre as 35. De novo, falta muito, a gente tem vários pontos foram levantados aqui que a gente concorda que a gente precisa trabalhar, mas é importante que a gente siga fazendo o que a gente... Oi, pois não, Walter, chamou? Eu queria depois, assim que você declarasse que foi aprovado as contas, e depois da sua fala, eu queria pedir a palavra para falar alguma coisa também. Não, só o seguinte, eu estou vendo agora, eu recebi uma mensagem que a Carla disse que tem de 28 votos. Acho que é importante a gente registrar isso. Vamos lá de novo, só um minutinho. São 28 porque Santa Catarina não está votando. O Ramon está apenas como participante sem voto. Perfeito, Santa Catarina não tem representante. Tá certo, perfeito. Obrigado. É isso aí, Carla, tá bom? São 28 mesmo. Bom, então as contas estão aprovadas formalmente pela Assembleia. Agradeço novamente. Reitero aqui a necessidade do envio de e-mail de vocês todos para a gente. Precisamos receber esse e-mail. Por uma questão prática, eu vou encerrar a Assembleia agora, até para liberar o tabelião que está acompanhando a gente, mas então, considero encerrada a Assembleia, mas vou abrir a palavra para o Leitão, que me pediu para falar em nome do Conselho Fiscal, não sei se ele ainda quer falar ou não, se acha que faz sentido. Se ele não falar, eu quero, Duda. Então, tá bom. Só formalmente encerramos a Assembleia. Quem quiser sair, fique à vontade. A Assembleia está encerrada. Reforço a necessidade do e-mail. Por favor, envie o e-mail para a gente. E aí, Renê, fica à vontade aí. Agora é uma reunião. Da minha parte, Duda, presidente, Leitão, falando da minha parte, está tudo ok, tá?
Tá bom. Reunião encerrada da minha parte. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu, boa noite. René? Desculpa. René, eu só queria, antes do pessoal sair, só para dar um aviso, assim, que eu acho que era importante. O primeiro, em relação aos representantes de São Paulo e do Paraná, enfim, não vou me alongar, mas a intenção, primeiro, que a gente vai estar, já existe, e meu papel é esse, eu sou Walter, a gente vai fazer reuniões, já propus ao Duda, reuniões com os representantes das federações e das associações, depois com a comissão de atletas, até porque nós temos várias questões com as comissões, a comissão de atletas tem que ser implementadas, visando a transparência. Mas eu queria dizer o seguinte: a gente já tem um canal de denúncia e que ele vai ser divulgado e mais trabalhado. Ele é uma empresa contratada, nem é pela Confederação Brasileira de Skate, é pelo COB, que preserva o sigilo e a identidade de qualquer tipo de denunciante. Então, esse canal, um comitê de ética e integridade formado por vocês, que vai ser formado por vocês e pessoas da comunidade. Então, meu compromisso é esse. Só queria... também eu encontro dificuldade. Os atletas são majoritários agora na CBSK, mas são importantes em todas as confederações, a comissão de atletas. Não tão grande, a CBSK é uma das que tem maior número de atletas na sua assembleia. E essa dificuldade de entender essa lógica que acontecia de prestação de contas, ela é comum a várias confederações. Eu acabei de participar de uma assembleia e vocês estão mudando. Vocês conquistaram esse espaço, os atletas, os que vieram antes de vocês, lutaram, e vocês estão usufruindo desse espaço e vão abrir espaço para os próximos, e isso melhora a comunicação. Então, esse compromisso que o Duda está assumindo de melhorar, ele é inevitável, porque ninguém entende de contabilidade, então essa linguagem tem que ser melhor, esse processo tem que acontecer de maneira mais constante, e aí é o paradoxo com as confederações, com a estrutura diminuta que possuem. A Cris que o diga, eu não consigo falar com ela tem umas 3 semanas, não porque ela não queira falar comigo, mas ela está completamente louca, porque são 1, 2 pessoas para fazer uma série de demandas aí. Mas isso não justifica, é a realidade e tem que ser melhorada. Então, esse é um outro compromisso. E o último ponto, em relação à CBSK, óbvio, eu estou aqui, mas eu também transito em outras confederações, ela realmente tem uma série de práticas de acesso de informação que as outras não conseguem, até pelo volume, eu não sei também por que não conseguem, cheques, cada cheque emitido está à disposição do escrutínio e da análise de vocês. Mas a ideia é o seguinte: se não basta estar, ela tem que parecer que está. Então, a gente tem que melhorar essa comunicação e esse é meu compromisso. E o Duda me chamou para a gente estar fazendo isso. Eu também quero apresentar, para concluir, Duda, desculpa, tanto para esses grupos separados, a gente tem uma discussão mais ampla e mais objetiva, quero dizer, federações, associações e a comissão de atletas, o que é o programa GET, como é que ele funciona, qual é o objetivo dele, o Rate Integra, que é de São Paulo, do Instituto Etos e do Sou do Esporte. Então, assim, a gente está submetendo a confederação e as confederações que me contrataram, que não só é sobre CBSK, a essas instâncias para exatamente isso, para pautar a melhoria na transparência, na gestão, na ética, dentro das realidades possíveis. Tá? Então, o meu canal eu vou estar com contato livre com todos, e o canal de denúncia, que é o canal formal que preserva o denunciante, e a denúncia chegando, ela tem que ser processada. Acho que o Walter travou, gente. Então, isso é um compromisso meu com os demais. Boa noite. Boa noite, Walter. Eu vou agradecer também a doutora Vanessa Palhinha, que foi advogada aqui da nossa Assembleia. E é isso, gente. Nós vamos sair. Renê, você quer falar alguma coisa? A Assembleia já está oficialmente terminada. Obrigada, Duda. Boa noite. Boa noite, boa noite.